Graça e paz, meus irmãos. Estou aproveitando esse dia maravilhoso, dia do trabalho, para meditar um pouco nas Sagradas Letras. E eu confesso aos irmãos que nunca mais gravei um vídeo, mas eu queria deixar tão somente uma fala expressiva da parte de Deus no seu texto sagrado para a vossa meditação. O Salmo de número 13, que tem por título Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Os versos de número 1 ao 6 eu vou ler para deixar para a meditação dos irmãos. O salmista entra dizendo assim: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, Senhor, meu Deus. Alumia meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, o meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Meus queridos irmãos e amigos, esse salmo fala de um homem, Davi, segundo o coração de Deus. Ele está aqui mostrando a mim e a você a sua vida, a sua chamada, a sua dor. E além da sua dor, ele fala os conflitos que vêm dentro da sua alma, ao ponto dele fazer alguns questionamentos importantíssimos. Esse salmo, historicamente falando, possivelmente, aconteceu exatamente na época em que ele foi consagrado por Samuel como ungido de Deus para sentar no trono. Só que esse ungimento, depois de ser ungido, ele não sentou no trono. As grandes perseguições vieram sobre ele e possivelmente o seu sogro Saul o perseguia constantemente. Deus usava Saul externo para retirar de Davi um Saul interno. Então é importante nós sabermos que o que acontece exatamente com ele mostra-nos um ponto importante. É que Davi foi provado por Deus para ser aprovado por Deus. Acontece comigo, acontece com você, então essa fala é nobre da minha parte, da sua parte, para que possamos compreender que Deus usa as coisas para nos capacitar a entender o grande chamado. E Davi aqui faz 4 afirmações importantes. Davi está encurralado na sua tristeza e possivelmente entra na caverna de Adulão para fugir dos seus inimigos. E ele diz uma grande verdade que vem à tona, é que o verso 1 começa dizendo: Senhor, o texto diz assim, até quando esquecerás de mim? Davi mostra o seu sentimento de tristeza, porque na sua visão das lutas, das tribulações, ele acha que Deus esqueceu dele. É o que acontece comigo, é o que acontece com você. Nas grandes tribulações da nossa vida, nós achamos que Deus esqueceu de nós, que Deus não nos vê, que Deus exatamente esqueceu da gente. Então Davi aqui mostra a mim e a você que apesar dele ser ungido, ele está trazendo um sentimento à tona na sua caverna. Deus esqueceu dele. No seu raquítico pensamento, Davi acha que Deus esqueceu dele. E mais, o texto continua dizendo, além de Davi achar que Deus esqueceu dele, o texto diz assim, até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi mostra exatamente que além de Deus esquecer no seu raquítico pensamento, ele acha que Deus exatamente não se importa com ele, ao ponto de olhar para ele. O que acontece comigo e com você é isso. Às vezes a gente achamos que Deus nos esqueceu e que Deus não se importa mais com nós. É importante entender que essa fala é de um Davi triste,
E quando você chega a falar dessa natureza, você também está triste. Que as grandes perseguições que se levantam. Mas mais, além de Davi achar que Deus esqueceu dele, além de Davi achar que Deus esconde o rosto dele, não se importa mais com ele, Davi vai mais além, mostrando a sua dor. Verso de número 2. Até quando ocultarei ou consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Davi mostra exatamente um ponto importante que eu e você às vezes mostra. Davi acha que Deus esqueceu dele. Davi tem certeza no seu raquítico pensamento que Deus não se importa mais com ele. E Davi agora revela-nos que ele se acha que está só. Assim é eu e é você. Falamos com nós mesmos. Davi agora mostra uma falha humana de usar agora seu próprio punho, seu próprio braço para resolver o problema. Porque o texto, verso 2, diz assim: até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Davi mostra uma coisa importante, é que resolver as coisas da nossa maneira é mostrar exatamente a nossa fragilidade. Davi está passando por um processo de aprendizado, como eu e você passa, e devemos passar para assim se levantarmos. Do verso 3 em diante, Davi mostra uma posição importante. Davi, mesmo sabendo que Deus, no seu raquítico pensamento, que Deus o deixou, né? Que Deus exatamente não está vendo ele mais, Davi está aqui mostrando que mesmo tendo esses pensamentos, Davi toma uma posição. Davi sai da caverna agora e vai direto para a oração. Veja o verso 3. Atenta em mim, ouve-me, Senhor. O meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Davi pede a Deus duas coisas: escute. Mesmo eu tendo convicção no meu pequeno pensamento que o Senhor me abandonou, mas me escute. E além do mais, ele pede luz para seus olhos. O que significa isso? Davi pede aqui a Deus que dê a ele sabedoria para não ver mais com os seus olhos o problema, mas a solução com os olhos do Senhor. Davi aqui pede a Deus que Deus dê a ele uma capacidade de verificar e olhar e analisar os problemas com a visão de Deus, a solução. É o que devemos pedir, meus irmãos. É que não vejamos o problema maior do que o nosso Deus. Deus sempre tem uma visão melhor para os nossos problemas. Ele sabe exatamente a profundidade que eram os nossos problemas e tem a solução. E o que eu acho mais lindo nesse texto aqui é que, além de tudo, o texto mostra que os inimigos não pararam de apertar Davi. Mas depois dessa oração, houve um novo Davi. Deus muda o pensamento de Davi. Aquele homem que começou o salmo mostrando tristeza e dor, agora mostra uma alegria imensa. Porque Deus acalmou o coração dele. Ele compreendeu que tudo aquilo que ele estava passando contribuíram para o seu progresso. Porque o texto diz que o verso de número 4 diz assim: para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vendo eu vacilar. Davi mostra exatamente que os inimigos não pararam, mas que ele pede auxílio para não vacilar, para não cair. E o verso 5 já mostra que mais eu confio na tua benignidade, na salvação, e o meu coração se alegrará. A sua grande confiança, a sua grande atitude foi confiar no Senhor, foi enaltecer o Senhor. E o verso 6 termina dizendo: cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Deus muda o quadro de Davi. E não é diferente na minha vida e nem na sua. Deus tem poder para mudar o nosso quadro. Basta a gente confiar. Basta a gente sair dessa caverna que tanto nos suga as energias. Basta a gente mudar a nossa percepção dos problemas e confiar
no Senhor e fazer esse pedido urgente para que Deus possa mudar a minha visão e colocar a sua visão nos meus olhos, luz nos meus olhos, para que eu possa compreender a maravilhosa benignidade que é exatamente passar por problemas na visão de Deus. É por isso que o salmista 119, o salmo diz que o Davi compreende dizendo: foi-me bom ter sido afligido, para que eu possa compreender a maravilhosa lei do Senhor. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.